Seção 3.1. Projeto de topologias da rede. Diálogo aberto. Se a frase "você é o resultado do que pensa" é mesmo expressão da verdade, então também é verdade que uma rede é resultado da sua topologia. O planejamento incorreto do layout da rede pode comprometer seu desempenho, torná-la mais cara ou simplesmente fazer com que não atenda aos requisitos do cliente. A necessidade do bom planejamento da topologia nos leva a mais uma aula do nosso curso. Como temos feito ao longo deste material, acompanharemos novamente o trabalho de Pedro e Fernando na busca pela excelência na prestação de serviços de infraestrutura de redes. William, filho mais novo de uma família de empreendedores, iniciou uma atividade no ramo de educação superior. Disposto a oferecer ensino de qualidade à população da região, ele planejou um campus amplo e que bem acomodasse ao menos 5.000 alunos. De sua concepção até a entrega, o projeto das instalações da faculdade superior levou 2 anos para ser concluído. Quase todas as providências para que a faculdade pudesse passar pelo processo de autorização tinham sido tomadas, mas ainda não havia um projeto de uma rede que atendesse tanto aquela unidade educacional como as outras que futuramente seriam construídas. Como o campus ainda não contava com pessoal em seu quadro de funcionários, o projeto da rede ficou a cargo de terceiros, especificamente de eles mesmos, Fernando e Pedro. Para darem conta do trabalho com a competência de sempre, eles deverão considerar as especificidades da organização física do campus e fazer as escolhas certas para a estruturação física da rede. Habituados a deixarem seus clientes muito bem informados sobre aspectos técnicos envolvidos em suas decisões, Pedro e Fernando deverão explicar as características de topologias aptas a serem adotadas no projeto e quais providências tomarão para assegurar que uma eventual falha na rede seja sanada por soluções de redundância. Assim, o trabalho que você deverá desenvolver é descrever, em relatório, o que é uma topologia e quais os recursos dos quais uma rede pode dispor para que sua disponibilidade seja maximizada através de soluções de redundância. Para que você supere este desafio, o texto proverá mais fundamentação teórica sobre topologias, especificamente no que se aplica a esquemas de cabeamento, sobre características das principais topologias e, por fim, abordará conceitos importantes sobre redundância em uma rede. Desafio aceito? Ao trabalho então. Não pode faltar. Conforme mencionado, iniciamos nesta unidade o estudo de aspectos próprios de um projeto físico de uma rede. Nesta sessão, trataremos com maior profundidade dos equipamentos que devem compor uma rede e enfatizaremos seu papel em prover disponibilidade através da redundância de serviços. Iniciaremos esta aula, contudo, com a abordagem das características das topologias que nos auxiliarão na escolha da melhor delas para as finalidades do nosso projeto. Topologias de rede e esquemas de cabeamento. No primeiro encontro da unidade anterior definimos topologia como a forma pela qual os enlaces físicos e os nós de uma comutação estão organizados, determinando os caminhos físicos existentes e utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas a essa rede. Embora este conceito e todos os seus aspectos continuem válidos, o enfoque que daremos ao tema nesta sessão será um tanto diverso daquele. Ensinam Soares, Lemos e Colcher que a estrutura geral de uma rede de computadores é formada por um conjunto de módulos processadores e por um sistema de comunicação, que é constituído por um arranjo topológico que interliga os vários módulos processadores através de enlaces físicos, meios de transmissão e de um conjunto de regras, protocolos que organizam a comunicação. Em um projeto qualquer, o arranjo topológico da rede irá caracterizar seu tipo, eficiência e velocidade. Para fins de atingimento dos objetivos desta unidade, o que nos interessa sobre a topologia da rede é o esquema de cabeamento dos computadores, switches e demais equipamentos de rede. Nesta unidade, estudaremos esquemas de cabeamento com maior detalhamento. Antes, contudo, é sensato e apropriado salientar que o projeto lógico, estudado na sessão anterior, forma a base para o projeto físico. Da mesma forma, os objetivos do negócio, os requisitos técnicos e as características do tráfego de dados também influenciam as decisões que impactam no arranjo físico da rede. Você está convidado a estudar mais a fundo, a partir de agora, alguns aspectos importantes sobre esquemas de cabeamento.
Embora esta seja uma questão mais voltada à implementação do que ao projeto, a importância do desenvolvimento de uma boa estrutura de cabos não pode ser desprezada. Enquanto outros componentes da rede, um switch, por exemplo, tem uma vida útil de alguns anos antes da mudança de tecnologia, a estrutura de cabos geralmente dura muitos anos. É importante que a infraestrutura seja implementada levando-se em conta a disponibilidade dos cabos e escalabilidade da rede. De maneira geral, duas topologias de cabeamento são mais utilizadas e podem ser planejadas para uma rede. O esquema de cabeamento centralizado, que concentra a maioria ou a totalidade em uma área nos limites do ambiente do projeto. Uma topologia em estrela é um exemplo de um sistema centralizado. B. Esquema de cabeamento distribuído, que finaliza os cabos em todo o ambiente de projeto, especificamente em armários. As topologias de anel, barramento e malha são exemplos de sistemas distribuídos. Em um prédio, tanto a arquitetura distribuída ou a centralizada podem ser usadas, dependendo da sua área. Para prédios pequenos, o esquema centralizado pode ser o mais indicado, com todos os cabos terminando em uma sala de comunicações situada em apenas um andar. A centralização oferece boas condições de gerenciabilidade, mas não contribui para o crescimento da rede. Para prédios maiores, a topologia distribuída é mais adequada. Muitos projetos de rede local assumem que as estações de trabalho não estarão a mais de 100 metros de um armário de telecomunicações onde hubs ou switches estão instalados. Por esta razão, em um edifício alto com grandes assoalhos, uma topologia distribuída é mais apropriada. Assimile. No esquema de cabeamento centralizado, todos os cabos terminam em uma única área física. No esquema de cabeamento distribuído, os cabos podem terminar em várias áreas físicas. As ideias contidas nos esquemas centralizado e distribuído podem ser extrapoladas para ocasiões em que os cabos devam ser estendidos entre prédios de uma mesma organização. Em seu projeto, você deverá considerar que o cabeamento que liga prédios estará exposto a mais riscos físicos do que o cabeamento passado dentro de um edifício. Um trabalhador da construção civil, por exemplo, pode cavar uma vala entre edifícios e inadvertidamente cortar cabos. Inundações e outros desastres naturais também podem causar problemas, assim como catástrofes provocadas pelo homem, como ataques terroristas. O esquema distribuído oferece uma melhor disponibilidade do que um esquema centralizado. A topologia centralizada sofreria uma perda de toda a comunicação entre os prédios, se o feixe de cabos entre os prédios A e B fosse cortado. Com a topologia distribuída, a comunicação entre os prédios poderia ser retomada com mais facilidade se um cabo fosse cortado entre os prédios A e B. Em alguns ambientes, por causa de problemas de direito de propriedade ou obstruções ambientais como riachos, pode não ser prático ter vários conduítes entre os prédios. Neste caso, você pode recomendar em seu projeto uma tecnologia sem fio entre os edifícios. Como já mencionado, uma desvantagem do esquema distribuído é que a gestão pode ser mais difícil do que com o esquema centralizado. As mudanças em um sistema de cabeamento distribuído são mais propensas a exigir que um técnico ande de prédio em prédio para implementá-las. Em qualquer caso, os objetivos de disponibilidade e de gerenciabilidade devem ser comparados na tomada de decisão. Pesquise mais. Embora existam outros tantos tipos de cabos de rede, vale a pena conhecer a diferença entre o cabo rígido e o flexível. Embora você já tenha sido apresentado as principais topologias físicas de redes na seção 2.1, é necessário que você se aprofunde em algumas características importantes sobre elas, para um melhor planejamento da nossa rede. Características das principais topologias de rede. Antes de abordarmos especificamente as topologias estrela e anel, será necessária uma rápida passagem por algumas formas possíveis de utilização de linhas de transmissão para a organização dos enlaces físicos da rede. A primeira forma é a ponto a ponto. Ela se caracteriza pela presença de apenas 2 pontos de comunicação, um em cada extremidade do enlace. A segunda forma é a ligação multiponto, na qual se observa a presença de 3 ou mais dispositivos de comunicação utilizando o mesmo enlace. A utilização do meio físico que conecta os dispositivos da rede origina 3 tipos de comunicação: simplex, comunicação em apenas um sentido do meio.
A ideia de uma rua de mão única pode ser usada como exemplo deste tipo de comunicação. Auto-duplex, comunicação em ambos os sentidos, porém apenas em um sentido por vez. Por exemplo, podemos imaginar uma estrada de ferro, na qual o trem pode trafegar nos dois sentidos, mas em apenas um sentido por vez. Full duplex, comunicação simultânea em ambos os sentidos. Podemos comparar esta modalidade de comunicação a uma autoestrada de pista dupla. Topologia em estrela. Neste arranjo, cada nó é interligado a um nó central, através do qual todas as mensagens passam. Este nó central pode ter uma única função, a de gerenciar a comunicação. Caso o nó central tenha a função de chavear, ou comutar, entre as estações que desejam comunicação, aí estaremos diante de um comutador ou, como melhor conhecemos, de um switch como nó central. Este arranjo utiliza cabos de par trançado. Seria natural imaginar, então, que o crescimento de uma rede com essa topologia ficaria limitado à capacidade do switch em agregar os cabos. Em outras palavras, o número de portas do switch determinaria a quantidade de máquinas que poderiam ser conectadas. Existe, no entanto, a possibilidade de variar o arranjo da rede instalando conexões entre vários nós centrais, de forma que a rede possa se expandir em redes interconectadas. Essa configuração leva ao nome de topologia em árvore. Reflita. Se numa configuração em estrela todos os dados passam por um elemento central, seria correto afirmar que a velocidade de transmissão está atrelada ao desempenho deste elemento central? Você acertou se respondeu que sim. O desempenho obtido em uma rede estrela depende da quantidade de tempo requerido pelo nó central para processar e encaminhar uma mensagem, bem como da carga de tráfego na conexão. Soares, Lemos e Colcher assim sintetizam as características da topologia em estrela. Permite que novos dispositivos sejam inseridos com facilidade na rede. Cada nó é interligado a um nó central, através do qual todas as mensagens devem passar. Se um segmento de cabo apresentar falha, a integridade da rede não será afetada. A unidade central determina a velocidade de transmissão entre transmissor e receptor. Uma falha no nó central implica falha na rede. Topologia em anel. Numa rede em anel, as estações estão conectadas em um caminho fechado, por meio de repetidores ligados por um meio físico. Embora sejam capazes de transmitir e receber dados em qualquer direção, a adoção do modo unidirecional simplifica o projeto dos repetidores e torna mais simples o protocolo de comunicação. Quando uma mensagem é enviada por um nó, ela acessa o anel e circula até ser retirada pelo nó destino, ou então até voltar ao nó de origem, dependendo do protocolo utilizado. Além da maior simplicidade e do menor retardo, as redes nas quais a mensagem é retirada pelo nó de origem permitem mensagens de difusão, broadcast e multicast, isto é, um pacote é enviado simultaneamente pelas várias estações. Em suma, as características da topologia em anel são: o desempenho da rede não está associado ao número de máquinas conectadas. Alto custo em cabeamento, conexões e repetidores. Se um cabo de conexão de um dispositivo falha, a rede ainda assim permanece ativa. Implantação de detecção de falhas é complexa e uma mensagem pode ficar circulando indefinidamente pelo anel. A retransmissão do sinal se dá até que seja encontrado o destinatário da mensagem. Se o repetidor da estação falha, todo o segmento ligado a ele também falha. Estudadas as principais características das topologias em anel e em estrela, trataremos de colocar as soluções de redundância em perspectiva conceitual para futura aplicação em seu projeto. Topologias redundantes. Depois de estudarmos esquemas de cabeamento de rede e algumas características das topologias em anel e em estrela, finalizamos esta sessão tratando de aspectos conceituais de topologias redundantes. Oais atribui ao verbete redundante o significado de repetitivo, excessivo. No contexto de redes de computadores, o termo indica a existência de caminhos alternativos quando o caminho principal falha. Em outras palavras, redundância significa a duplicação de dispositivos, serviços ou conexões de modo que, se uma falha ocorrer, os dispositivos, serviços ou conexões redundantes poderão executar o trabalho daqueles que falharam. O uso de recursos de redundância impacta diretamente na disponibilidade da rede.
Em seu projeto, você deverá prever a duplicação de recursos em pontos em que a ocorrência de uma falha impactaria em aplicações de missão crítica. Naturalmente que será sua função, junto com seu cliente, identificar aplicações, enlaces, sistemas e dispositivos na rede que deverão contar com um caminho alternativo em caso de falha do principal. Considere, nestes casos, que a redundância terá efeito sobre o custo total da rede. Exemplificando. A escolha de alternativas redundantes deve levar em conta sua capacidade e custo. Um bom exemplo de preparação para o inesperado pode ser dado pela adoção de switches redundantes. 2 switches podem ser configurados como um roteador virtual e serem usados como gateway. Um dos switches é automaticamente selecionado como roteador ativo. Se esse switch falhar, o segundo automaticamente responde às solicitações dos clientes para o endereço do gateway virtual. Antes do ponto final desta sessão, uma dica valiosa: o caminho alternativo deve ser testado antes da falha acontecer. Não espere a ocorrência do erro para descobrir que a redundância não funciona. Continue empenhado na sequência desta sessão e bons estudos. Sem medo de errar. Passemos agora à resolução da situação que foi proposta a você no diálogo aberto. Antes, porém, é necessário resgatarmos o contexto do problema. Ao iniciar uma atividade no ramo de educação superior, William planejou um campus amplo e que bem acomodasse muitos alunos. O prédio levou 2 anos para ser construído e, ao ser entregue, ainda faltava um projeto de rede que atendesse tanto aquela unidade educacional como as outras que futuramente seriam construídas. Como o campus ainda não contava com pessoal de TI em seu quadro de funcionários, o projeto da rede ficou a cargo de Fernando e Pedro. Habituados a deixarem seus clientes muito bem informados sobre aspectos técnicos envolvidos em suas decisões, Pedro e Fernando deverão explicar as características de topologias aptas a serem adotadas no projeto e quais providências tomarão para assegurar que uma eventual falha na rede seja sanada por soluções de redundância. Assim, o trabalho que você deverá desenvolver é o de descrever, em relatório, o que é uma topologia e quais os recursos dos quais uma rede pode dispor para que sua disponibilidade seja maximizada através de soluções de redundância. Seu relatório deverá conter: conceito de topologia, características da topologia em estrela, como a topologia pode influenciar no desempenho da rede, o que é redundância, como a escolha dos recursos de redundância poderá afetar a disponibilidade da rede, quais os equipamentos que podem ser usados de forma redundante. Lembre-se de que, mais uma vez, um leigo será o destinatário das suas explicações e que, por isso, a linguagem não deverá ser excessivamente técnica. Uma rede flexível. Descrição da situação-problema. Richard tomou a iniciativa de expandir seus negócios no ensino superior e adquiriu um prédio que deverá abrigar a segunda unidade da sua faculdade. A estrutura de rede já está montada, mas precisa ser adequada às necessidades do novo empreendimento. Ao ser contratado para a adequação, você foi surpreendido com a necessidade de modificar toda a estrutura da rede, já que o esquema de cabeamento não era flexível a ponto de sofrer mudanças. O desafio que se apresenta aqui não é o de promover toda a estruturação da rede, mas o de sugerir providências para que uma rede seja flexível a ponto de facilitar futuras e prováveis adequações. Resolução da situação-problema. Adotaremos o padrão de cabeamento estruturado no prédio como solução do caso, o qual possibilita que, havendo necessidade futura, serviços de voz, imagem e monitoramento sejam incluídos à rede, independentemente do layout da instalação da rede. Sua arquitetura é aberta, os meios de transmissão são padronizados e seu padrão é internacionalmente reconhecido. Para sua implantação, deverão ser considerados os diversos blocos de montagem. A implantação de cabeamento backbone, que se origina no ponto de distribuição principal da rede e se conecta com todos os gabinetes e painéis do prédio, deve ser considerada. Ele promove a interligação entre os armários de telecomunicações, salas de equipamento e instalações de entrada. Também deve ser providenciada a aquisição de patch cords, ou cabos de manobra, que são cabos com conexões nas extremidades que deverão ligar os equipamentos da rede estruturada e que facilitam expansões e alterações.
Além disso, o cabeamento horizontal deverá ser estendido da área de trabalho até a sala de comunicações. O forro, teto, chão ou dutos podem ser usados nesta etapa. Fique atento. Esta solução não se propõe a esmiuçar o processo de implantação do padrão de cabeamento estruturado. Ela apenas sugere sua implantação como solução para o problema apresentado.